Sanitária ampliou o controle sobre as vendas das chamadas canetas emagrecedoras. Agora, essas canetas precisam ter a receita retida nas farmácias, porque o uso sem indicação e acompanhamento médico também provoca riscos. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o endocrinologista James Barbosa. James, obrigado, seja bem-vindo. Esses medicamentos, eles foram desenvolvidos originalmente para o controle de diabetes, não foi isso? Boa noite, Érico. Agradeço a oportunidade. Perfeito. Esses medicamentos, a priori, foram desenvolvidos para o controle de diabetes e depois descobriram, de forma indireta, que ele tinha um grande poder no processo de emagrecimento e foram aperfeiçoando e desenvolveram esses novos fármacos que estão no mercado. Agora, qual o efeito dessas canetas no tratamento da obesidade? Como é que foi descoberto essa relação? É um fator importante, esse nome dado canetas soa um pouco infantil e torna o produto um pouco como se fosse um cosmético e acaba utilizando de forma corriqueira como um modo recreativo, não dando o teor e a importância de um fármaco promissor que está tendo grande valia no nosso meio médico, em quesito de processo de obesidade, processo de risco cardiovasculares, processo mesmo de diabetes, de síndrome metabólica. Ele atua através do sistema hormonal, liberando incretina no sistema do intestino, reduzindo alguns hormônios que regulam a fome e até transmissores no processo neuronal e também no modo vascular, ajudando a performance cardíaca. É um medicamento muito promissor que está sendo banalizado o modo recreativo dele, até dominando esse nome canetinhas. E aí, então, para a gente entender melhor qual é o risco de usar esses medicamentos sem uma indicação apropriada ou de uma maneira equivocada também. Sim, sim, perfeito. Porque quais são os riscos? Porque acaba até mesmo achando que a obesidade seria uma doença simples, e não, a obesidade é uma doença crônica, que deve ser avaliada sobre o quesito de um perfil multifatorial, multidisciplinar, e acaba deixando até um desfecho negativo, porque as pessoas acham, não, é comprar essas medicações e vou emagrecer. Não vai emagrecer. Essas medicações ela tem que ser atuada em conjunto com profissionais de saúde que demonstram qual é o benefício associado a um processo de reabilitação de âmbitos alimentares, um processo de coordenações por nutricionistas, voltando mudanças de vidas através de esporte. Ele é um coadjuvante no processo de tratamento da obesidade e também da diabetes. Existe alguma contraindicação para esses medicamentos? Tem alguém que não possa usar? Existem contraindicações relativas, estão em estudos ainda algumas contrações, alguns cânceres de tireoides, algumas pessoas que já produzem alguns atrasos de trânsito intestinal, algumas pessoas que estão em pancreatite aguda, em fase ativa da doença, mas não existe ainda uma contraindicação absoluta. Mas é um medicamento que traz riscos, traz consequências e deve ser acompanhado por um médico que tenha já experiência nessa área, porque é uma medicação nova, é uma medicação que estão desenvolvendo cada dia, desenvolve um tipo nós muito promissora, por sinal, mas tem efeitos colaterais simples, como náuseas, constipação, vômitos, e efeitos mais raros e complicados, como pancreatite e outras doenças. Quem acaba tomando esse medicamento também para tentar emagrecer, se não fizer, enfim, musculação, se não fizer exercício, pode acabar perdendo massa magra também? Perfeito detalhe. Existe. Ó, emagrecer e perda de peso não são sinônimos. Emagrecer é um processo que depende de disciplina multifatorial, que você vai emagrecer com saúde, através de uma alimentação adequada, utilizando desses fármacos como coadjuvantes para tirar alguns tipos de ansiedades, até mesmo compulsões alimentares, mas que tenham riscos, porque deve ser feito por profissionais de saúde, mais dietas e mudanças alimentares. E também pessoas que estão usando de maneira corriqueira, como demonstramentos como forma de perda de peso abrupto, essas pessoas estão deixando de comer os nutrientes importantes, macros e micronutrientes, e estão emagrecendo, ficando desnutrida, ou seja, esteticamente estão emagrecendo, mas não estão sendo de forma saudável. Doutor, você acredita que esse aumento do controle nas farmácias vai ser suficiente ou se ainda é preciso investir mais em conscientização?
Foi de grande importância essa retenção, de ser uma farmácia, uma retenção da receita de 2 vias, mas ainda precisa ter muita conscientização, porque está tendo muita venda ilegal, muito contrabando do medicação. A medicação é uma medicação importante, uma medicação de grande valia no nosso tratamento, mas tem riscos e o próprio contrabando que está tendo, a medicação ela tem que ser refrigerada. Você não consegue garantir que essa refrigeração veio refrigerada. Então, a Anvisa, a vigilância, ela tem que cair em cima, tem que ter uma conscientização também das sociedades, das pessoas, não só os médicos, mas todo mundo em geral da saúde, porque tem riscos. A própria medicação pode estragar nesse transporte ilegal. Doutor James Barbosa, queria agradecer por ter conversado conosco aqui na Globo News. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, eu que agradeço.